Boa noite, amados. Pai seja convosco, amém? Glórias a Deus. Quero, junto com você, abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Estamos numa série falando sobre as parábolas do reino. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, você que está perseverando aqui com a gente, tem visto, o Senhor Jesus ele conta 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus, e nós estamos ouvindo e aprendendo com cada uma delas. E hoje eu quero ler contigo Mateus capítulo 13, a partir do verso 44. Mateus capítulo 13, a partir do verso 44. Diz assim a palavra do Senhor: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Amém? Glórias a Deus. O reino dos céus, ele é semelhante a um homem que achou um tesouro enterrado no campo, o escondeu, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. E de uma forma semelhante, o reino dos céus é semelhante a um negociante que encontra uma pérola de grande preço, de grande valor, vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. O reino de Deus, ele é algo muito valioso. Muito valioso. Ele tem muito valor. Muitos valores. Mas ele não tem preço. Se você perceber, as coisas mais importantes da sua vida, você vai reconhecê-las como as coisas mais valiosas. Mas não tem preço que pague. Se você olhar para o teu casamento e alguém perguntar, tem muito valor? Fala, tem valor. E aí alguém vai falar assim, mas e qual é o preço? Aí você fala, não tem preço. A tua família é muito valiosa para você, você vai falar assim, é muito valiosa. E tem preço que pague? Não, não tem preço que pague isso. Isso é importante a gente saber, porque a gente vive num mundo onde o mundo quer dar preço para tudo. Aonde o mundo quer negociar tudo. A gente vive num mundo onde tudo para esse mundo tem um preço. E se a gente, às vezes, vacila ou deixa se levar, eles pagam pela nossa fidelidade, pagam para levar a nossa alegria, a nossa família, a nossa história, pagam para levar tudo. Por isso que é importante que a gente saiba das coisas na nossa vida que tem muito valor e que nunca terão preço. Às vezes, a gente pode olhar por aí pessoas vendendo até mesmo o evangelho por uma pichincha. Vendendo o evangelho por um custo muito baixo.
Se você quiser, vem e me dá alguma coisa e eu lhe dou outra, e eu te dou, sei lá, uma palavra de bênção, uma alegria, eu te dou o que você quiser ouvir em troca. Mas Paulo, ele fala que esse é um outro evangelho. É um outro evangelho. O evangelho de Cristo, ele não tem preço. O evangelho do Senhor Jesus, ele é algo que os homens não conseguem pagar. A ponto de que, quando ele vai exemplificar o reino de Deus, ele vai falar: o reino de Deus, ele é como se um homem tivesse encontrado um tesouro. E esse tesouro, ele vai precisar vender tudo para adquiri-lo. Numa realidade de que é possível que a gente encontre a coisa mais valiosa desse mundo. É possível que a gente encontre o tesouro mais valioso desse mundo. E por estar apegado a algumas coisas, a gente não consiga conquistá-lo. É possível que você encontre o reino de Deus, a sua alegria, a sua felicidade. É possível que você encontre o reino de Deus com seus valores. E talvez por estar apegado às coisas desse mundo, não consiga adquirir esse reino. Porque não é possível ter o reino de Deus e os prazeres deste mundo. Não é possível conquistar o reino de Deus, entrar, viver no reino de Deus e ainda assim querer viver as riquezas que esse mundo tem a lhe oferecer. Não é possível desfrutar das maravilhas do reino de Deus no domingo, na quarta e na sexta, como o pastor falou. E nos outros dias da semana querer desfrutar dos prazeres desse mundo. Não, você não vai conseguir. Uma hora, você vai perceber que para desfrutar daquilo que o reino de Deus lhe oferece, que para conquistar aquilo que o reino de Deus lhe propõe, você um dia vai perceber que para caminhar com Cristo Jesus, é necessário carregar a cruz. A cruz. A cruz. É necessário carregar a cruz. Se você quiser caminhar com Cristo, carregando as suas satisfações pessoais, você não vai conseguir segui-lo. Se você quiser caminhar atrás de Cristo, carregando o sonho das riquezas deste mundo, querendo ganhar muito dinheiro, querendo ganhar um status profissional, você não vai conseguir. Jesus fala: o reino de Deus é como um tesouro. Ele é como um tesouro de valor inigualável, mas que para adquiri-lo, você vai precisar vender tudo que tem. Você vai precisar abrir mão de tudo que tem. É possível que você encontre a pérola de grande valor, a pérola mais preciosa desse mundo. E a perca, e deixe a sua beleza passar, e deixe o seu valor embora. Por não querer abrir mão de algumas coisas desse mundo. O Senhor Jesus, ele deixa muito claro que ele
ele é o totalmente outro. Fala alguma coisa, pense em alguma coisa muito legal. Jesus é melhor. Pensa numa coisa muito divertida. Jesus é mais legal. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente outro. As coisas desse mundo são uma coisa. O Senhor, ele é totalmente outro. As coisas desse mundo não podem explicar o Senhor Jesus. Os prazeres ou as riquezas, as alegrias desse mundo, as satisfações que esse mundo pode lhe dar, os desafios, o ânimo que esse mundo pode lhe oferecer, ele não é comparável com a alegria que o Senhor pode lhe dar. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente outro. Porque se eu pedir para você comparar Jesus com alguma coisa, você vai comparar Jesus com alguma coisa desse mundo. Com alguma coisa que esse mundo pode lhe oferecer. Você vai comparar a alegria que você sente com as coisas que esse mundo pode lhe dar. Mas Jesus é totalmente outro. Totalmente outro. Totalmente outro. É por isso que quando, muitas vezes, se porventura nós lermos essa parábola, querendo comparar os valores e pesar na mão qual é o valor do reino e qual é o valor das coisas que você tem em mãos, não cabe. Porque ele é totalmente outro. As coisas desse mundo são um vislumbre, mas muito passageiro, da alegria que o Senhor pode nos oferecer. Das realizações que o Senhor pode nos dar. O Billy Graham, ele fala que a salvação é gratuita. A salvação é de graça. Mas o discipulado, ele custa tudo que nós temos. Nós temos, por vezes, a mania ruim de nos apegarmos a coisas. Às vezes a gente se apega a títulos, a posições, a cargos, a gente se apega a reconhecimentos, a gente se apega a situações, a coisas desse mundo. E isso é normal, talvez esteja no coração do homem. E se esse apego sobre os títulos, sobre os reconhecimentos, forem maior do que o desejo de conhecer a Cristo, você vai perder a beleza dessa pérola. Se o desejo de comprar uma casa cheia de quartos, cômodos e banheiros for muito maior do que o desejo de conhecer a Cristo, você vai perder a beleza desse reino. Não dá. Não dá sequer. Não dá sequer para comparar. Porque parece que é um argumento no vazio, né? Se eu falar para você assim, o reino de Deus é comparado com. Ele é muito maior do que você pensou. A salvação ela é gratuita, mas a nossa caminhada com Cristo ela vai nos custar tudo. Ela vai nos custar tudo. É necessário que a gente saiba na nossa vida cristã quem é que está sentado no trono das decisões. E por vezes eu falo, é Jesus quem está sentado no trono. Eu falo, é Jesus quem está sentado no trono. É Ele, é Ele. Mas, quando aparece alguma proposta, o meu eu chega lá, tira Jesus do trono,
se assenta no lugar das decisões. E ele quer tomar as decisões no lugar de Jesus. E o problema, quando não é Jesus que está no lugar das decisões, todo o resto bagunça. Quando não é Jesus que está no lugar das decisões, todo o resto complica. Porque Jesus é o primeiro, você concorda? Jesus é o primeiro. O segundo, o terceiro, o quarto, depois você pode decidir aí quem é. Mas Jesus é o primeiro. Se porventura Jesus não estiver em primeiro, ele pode até ter... Assim, quem estiver em segundo não era para estar lá. Quem está em terceiro talvez não era para estar lá. Quem está em quarto não era para estar lá. Toda a cadeia bagunça. E todo o resto bagunça porque quem era para estar em primeiro não está. No trono da decisão do nosso coração é Cristo quem tem que estar sentado. Para que a gente possa desfrutar as alegrias do reino. Para que a gente possa conseguir servir a Cristo. Para que a gente possa conseguir carregar a nossa cruz. Ele primeiro diz, o reino de Deus, ele é como um tesouro muito valioso. E não dá para conseguir viver esse reino se você ainda quiser viver alguma coisa desse mundo. Depois ele vai dizer que é como uma pérola de grande preço. E no verso 44 que nós lemos, ele fala que ele com alegria vende tudo. Com alegria vende tudo para adquirir essa riqueza. Não dá para viver o reino de Deus com as coisas desse mundo. Mas se você quiser viver as coisas desse mundo, você vai perder algo que é belo, bom e perfeito. Que o nosso coração tenha o exercício de desapegar-se às coisas desse mundo. Que o nosso coração tenha o exercício de olhar para Cristo e saber que é Cristo desejado da nossa alma. Que o nosso coração olhe para Cristo com amor. Com o amor mais apaixonado que há em nós. Que a gente possa olhar para Cristo e quando a gente está olhando para Ele, a gente fala, Senhor, eu não tenho nenhum outro amor. Quando a gente estiver de joelho aos pés de Cristo, a gente pode falar assim, Senhor, o mundo pode acabar agora. O mundo pode acabar agora porque eu tô aos pés do meu amado. Eu estou no lugar onde eu me realizo e me satisfaço. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus e Ele ser suficiente. Nós precisamos olhar para Jesus e Ele ser suficiente. Se Cristo não for suficiente, nada mais será. Se Cristo não for suficiente, ontem eu estava numa célula, contando uma experiência que tive, de um pastor que pediu para que eu ministrasse um curso de cura e libertação, né? E eu, nem é minha área, eu nem manjo muito e tal. Falou, ministra lá um curso de cura e libertação. Aí eu falei, pô, pastor, vamos falar sobre outra coisa, discipulado e tal. E aí ele falou, Vaso, a gente precisa de um curso de cura e libertação. A gente precisa de cura e libertação. E aí eu falei assim, mas vamos falar então sobre a cruz de Cristo. Você viu que eu estava fugindo. Aí ele falou, eu falei, porque a cruz de Cristo liberta o cara. A cruz de Cristo é suficiente. A cruz de Cristo é suficiente. E aí ele falou, não. Não. Precisa do curso. Não é só aceitar Jesus e estar liberto. Aí eu falei, pastor, mas se Cristo não for suficiente, o cursinho do Guilherme
Se Cristo não for suficiente, não há nada que eu possa fazer. Se Cristo não for suficiente, nada nesse mundo será. Se Cristo não for suficiente, o teu coração vai viver de frustrações em frustrações, de busca em busca, de procura em procura. Mas não só isso. O reino de Deus, ele é semelhante a um homem, um negociante, que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Cristo, ele achou uma pérola de grande valor. Abriu mão de tudo quanto tinha a comprá-la. Filipenses fala que ele, sendo Deus, não teve o desejo nem a vontade de ser igual a Deus, mas se despiu da tua glória, se fez menor do que os anjos como um homem, e como homem, também não teve desejo de ser servido, mas veio para servir. E como servo serviu até a morte e a morte de cruz. Ele abriu mão de tudo quanto tinha, porque ele achou uma pérola de grande valor. Cristo achou uma pérola de grande valor e ele não teve outra coisa como valiosa, senão adquirir essa pérola. E essa pérola é você. Essa pérola é a igreja dele. Essa pérola de grande valor, que esse comerciante abre mão de tudo. Ela tem um nome, você pode colocar o seu nome lá. Essa pérola de grande valor, da qual Cristo não poupou esforços. Ele é Deus. Ele é Deus. Olha para o seu irmão e fala, ele é Deus. Ele é Deus. Eu sei que você não soa legal porque você não sabe o que é ser Deus. Assim. Mas se você fosse Deus, você... Mas imagina que você fosse dono de uma empresa. Dono de uma empresa com 100 funcionários. Aí você está passando, entrando na empresa, e o cara da limpeza vira para você e cospe na sua cara. Cospe na sua cara. O que você faria? Você ia abraçar ele e falar, eu lhe amo mesmo assim, em nome de Jesus? Cristo fez isso, ele é o dono. Ele é o dono. Mas ele aceitou que as pessoas olhassem para ele e o desprezassem, zombassem da cara dele. Ele aceitou que as pessoas pegassem um pedaço de pau e ficassem batendo nele. Ele aceitou que as pessoas cuspissem na cara dele. Porque ele encontrou, ele olhou. E talvez em mim eu não reconheça esse valor, mas ele reconheceu. Ele olhou e falou assim, por essa pérola de grande preço, eu abro mão das coisas, de qualquer outra coisa. Ele poderia continuar sentado no trono de glória, acima dos anjos, os querubins cantando e falando, ele é santo, ele é santo, ele é santo. E ao som da sua voz as coisas se criam. E ele fala, né, suco de laranja, aparece um suco de laranja e ele bebe. Mas ele deixou a glória dele. Ele deixou a glória dele porque ele olhou para uma pérola e falou, essa pérola tem um grande preço para mim. Você é essa pérola de grande preço que o Senhor encontrou. Ele pagou um alto preço, não mediu esforços e lhe adquiriu.
e lhe adquiriu. E diante dessa realidade, o que eu vim falar para você é que há um reino também. Há um reino. E eu não sei o que você está disposto a abrir mão por esse reino. Mas o que eu posso lhe dizer é que qualquer coisa que você precise abrir mão é infinitamente menor do que aquilo que o Senhor abriu mão para ter você. Eu não sei hoje quais são as paixões ou o que é que Cristo está pedindo de você. Eu não sei quando você dobra o joelho, mas você sabe. O que é que o Senhor fala? Eu gostaria que você abrisse mão disso. Eu gostaria que você tivesse um posicionamento assim. Eu não sei o que é, mas você sabe. E até acredito que isso possa ser difícil. Que tenha resistências dentro do coração para que você tenha esse posicionamento, para que você fale para o Senhor sim. Mas eu quero lhe dizer que isso que Cristo está lhe pedindo, isso que está lhe confrontando, isso que está pesando aí em você, é infinitamente menor do que Cristo já abriu mão por você. Há um reino que está proposto e aberto. Há um reino que está lhe convidando. Há um reino que o Senhor Jesus lhe chama e fala: vem desfrutar comigo. Há um reino pelo qual o Senhor Jesus está falando: eu quero, nesse reino, desfrutar ao teu lado. E qual é a tua posição diante desse reino? Ele tem valor, mas não tem preço. Ele é valioso demais, mas eu não consigo compará-lo às coisas desse mundo. Ele tem um valor inestimável, mas as coisas desse mundo não se comparam a ele. E eu quero lhe perguntar: você quer viver nesse reino? Eu quero lhe perguntar: você ainda quer permanecer fora desse reino? Diante do que Cristo fez. Aparentemente, inicialmente pode parecer que esse reino custa muito. Inicialmente, aparentemente, pode parecer que esse reino, ele pede demais da gente. Mas o que eu tenho a lhe dizer é que isso é infinitamente menor do que o preço que Cristo pagou. É que isso não se compara ao preço que Cristo pagou por você. Mas está em tuas mãos. Está em tuas mãos, e não é só nessa noite, é por toda a tua vida. Está em tuas mãos. É esse o reino. É esse o seu valor. É esse o seu preço. Eu quero saber se você deseja viver nesse reino. Eu quero saber se você deseja viver esse reino. Ou se você irá trocá-lo. Ou se você irá trocá-lo pelas promessas que os homens lhe fizeram. Ou se você irá trocá-lo por causa daquilo que as pessoas lhe falaram. Ou se você irá trocá-lo porque você acha que com a força do teu braço você consegue mais. Ou será que você irá trocar o reino do Senhor porque você
acha que com a tua sabedoria e inteligência você vai conquistar mais coisas. O reino do céu está aqui. E diante dessa oferta, diante dessa maravilhosa oferta, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu quero desafiar você, aí no teu lugar, com os olhos fechados. Eu quero desafiar você a falar para Jesus nessa noite. Jesus, eu abro mão das coisas que me tiram fora desse reino. Fale para Deus o que ainda tem te deixado fora do reino. Eu quero colocar esse desafio diante de você. De falar para Jesus, Jesus, o Senhor para mim é melhor do que as coisas desse mundo. Eu quero abrir mão. Eu quero largar. Eu quero abandonar. Eu quero reconhecer as coisas desse mundo como nada para conquistar a Ti. Mesmo sabendo que ainda assim, qualquer sacrifício que eu faça é infinitamente menor do que aquilo que o Senhor fez por mim. Fale com Cristo.